Olá, meus queridos alunos. E aí, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo aí se cuidando, né? Tá bom? Tanto da mente, do corpo, não é mesmo? Lavando as mãos. Então, hoje nós estamos iniciando o nosso segundo bimestre, tá? E o tema que vai ser abordado hoje é um tema muito importante, né? Que é o nosso sistema locomotor. Como que nós nos movimentamos, né? E nós vamos saber hoje um pouquinho de quais são essas estruturas ósseas, né, e flexíveis que são tão importantes na sustentação do nosso corpo quanto para a nossa locomoção, para a gente o que? Se movimentar, tá bom? Vamos lá. Como nos movimentamos? Sabemos que a locomoção só é possível graças a uma ação coordenada de ossos, músculos e articulações. O sistema esquelético é essencial nesse processo de movimentação, sendo formado por uma grande quantidade de ossos perfeitamente interligados e que recebe o nome de esqueleto. Nosso sistema esquelético é constituído por um conjunto de estruturas ósseas que se conectam entre si, através de quem? Das articulações e das cartilagens. Ambos permitem a movimentação do nosso corpo e garantem a proteção dos nossos órgãos vitais. Quando crianças, possuímos 270 ossos, ou seja, nós possuímos, quando criança, 70 ossos a mais. Por quê? Quando nós somos crianças, os nossos ossos estão o quê? Em fase de crescimento, né? E em fase de consolidação. E já na fase adulta, todos os ossos, nós temos o quê? Um total de 206 ossos. Vale lembrar que 3 fatores podem interromper esse total de ossos na fase adulta, que vem a questão genética, onde temos aí crianças que nascem com deformidades ósseas, pessoas que sofreram algum trauma, algum acidente, que tiveram que colocar aí platina ou que tiveram amputação de membros, não é mesmo? Então, esses fatores vão o quê? Estar diminuindo o total de ossos na fase adulta. Isso eu estou falando para vocês, pessoal, em questão de curiosidade, tá bom? Vamos lá. Os ossos são formados por um tecido conectivo, rígido e de cor branca, mais dinâmico, ou seja, o osso ele tem que ser firme, tem que ser duro, mas ele é o que? Dinâmico, ele proporciona a mobilidade, tá? As partes que constituem os ossos são a epífise proximal, a diáfise e a epífise distal. Vocês podem observar, coloquei para vocês a figura do esqueleto com todos os ossos, com seus nomes, para aqueles que não conheciam todos os ossos do nosso corpo. E na outra figura, está falando justamente o quê? Das partes do osso. Esse osso que eu coloquei para vocês aí é o húmero, tá? É o osso aqui, ó, do nosso braço. A epífise proximal é exatamente aqui, ó, na cabeça do húmero. Por quê? Porque é onde ele vai encaixar na articulação do ombro. Depois nós temos toda a diáfise, que é o corpo do osso, e a epífise distal, que seria onde? Aqui, ó, aonde ele vai se encaixar na articulação do cotovelo. Por isso que se chama-se de distal. É como se fosse o final do osso. Ok, pessoal? Classificação dos ossos. Os ossos podem ser longos, chatos ou planos, curtos, sesamoides e irregulares. Agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre cada um. Os ossos longos apresentam comprimento maior que a largura e espessura. São representados principalmente pelos ossos grandes, como o fêmur, que é o maior osso, né, do nosso corpo humano, o húmero, a tíbia,
o rádio e a una. Nessa figura aí do lado direito, vocês podem aí observar o fêmur. Então, vocês conseguem aí visualizar direitinho a cabeça do fêmur encaixando aí no acetábulo, né, no osso aqui do quadril, onde está com laranja assim, bem mais forte. Então, seria o quê? A epífice proximal. Depois tem todo o corpo do fêmur e lá quando ele vai se encaixar com a articulação do joelho, seria o quê? A epífice distal. E na outra figura, coloquei para vocês observarem os dois ossos aqui do nosso antebraço, que é o rádio e a una, tá? Seguindo. Ossos chatos ou planos. Apresentam comprimento e largura semelhantes e maiores que a espessura. São representados pelos ossos do crânio, da escápula e do quadril. Pode observar a figura aí, coloquei em 3D, tá? Os ossos do crânio, da face, para vocês conseguirem visualizar direitinho. Os ossos curtos apresentam a forma cuboide, ou seja, mesmo comprimento, largura e espessura, ou seja, são iguais, né? São representados pelos ossos do carpo, a nossa mão, e os ossos do tarso, o nosso pé. Na figura aí na direita, também em 3D, essas partezinhas em amarelo está representando o quê? Os ossos do carpo, tá? O restante da nossa mão, nós vamos ter aí os metacarpos, as falanges, mas não vamos focar muito nisso aí, tá bom? E na outra figura nós temos aí a figura de um pé, essa parte em avermelhado que está em destaque, são os ossos do tarso, que também compõem o que? Os metatarsos e as falanges, tá? Compõem o que? Os ossos do nosso pé. Continuando. Os ossos sesamoides são os ossos que se desenvolvem dentro dos tendões. São pequenos e arredondados. Atuam juntos, ajudando na função de alavanca. É representado pela patela, que é o maior osso sesamoide do nosso corpo. Observem aí na figura, ó, a patela. Os ossos irregulares são aqueles que possuem formato diferente, não podendo ser relacionados com nenhuma das formas geométricas. São representados por quem? Pelos ossos das vértebras da nossa coluna vertebral e pelos ossículos da orelha. Ok, pessoal? Então tá aí a figura, tá bem em destaque aí toda a nossa coluna vertebral, desde lá, né, do início dela aqui na parte cervical até lá sacral, onde ela se conecta ao quadril. Quais são as funções dos ossos? Nós sabemos que a função dos ossos, a principal função dos ossos é o que? Da sustentação, de sustentar o nosso corpo nessa posição que nós podemos ficar em pé, não é mesmo? Porque se a gente não tivesse os ossos, nós íamos ser que nem a gelatina, totalmente mole, não é mesmo? Mas eles têm outras funções. Vamos ver quais são. Proteção dos órgãos vitais. Quais são esses órgãos vitais? O cérebro, tá? O coração, os pulmões, o intestino, né? Todo aí o sistema digestório. Sustentação e conformação, ou seja, é a forma da disposição dos ossos, tá? Como eles estão distribuídos. Movimentação do corpo. Serve de apoio para músculos, ossos e articulações. Função de reservas de minerais, principalmente de cálcio e de fósforo. Produção sanguínea. Atua onde? Juntamente na medula óssea, auxiliando na produção de células sanguíneas. Então, essas são as principais funções dos ossos.
Classificação do esqueleto. Nós temos dois tipos, tá? O esqueleto axial e o esqueleto apendicular. O esqueleto axial está representado na primeira figura. Ele compreende desde o crânio, toda a caixa torácica, coluna vertebral, até aonde aí, ó, o final da coluna vertebral, onde está tudo em amarelo. E o apendicular, ele já compreende o que? Os membros superiores e os membros inferiores. Está aí destacado em rosa. Toda aí, ó, a escápula, as articulações do ombros e os braços, então membros superiores, e o quadril para baixo compreende o que? Os membros inferiores, representado pela perna, né, pela coxa, joelho e os pés. Ok, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, coloca lá no maestro para eu poder visualizar e estar aí respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? Então vamos lá? Vamos continuar que tem mais. As articulações. Observem na figura, todos esses pontos em amarelo bem destacados são as articulações do nosso corpo. Desde aqui, ó, do ombro, cotovelo, da mão, que seria o carpo, da coxa, onde se encaixa o fêmur, ela se chama coxa femoral, a do joelho e a dos pés. As articulações são as junções entre os ossos do esqueleto a outros ossos e cartilagens, gerando o quê? Mobilidade. Tem como importante função de diminuir os impactos quando nos movimentamos. Observem na figura todas as nossas articulações. Agora nós vamos ver os 3 tipos de articulações, tá? Primeiro, está representado na primeira figura aí do crânio dos ossos da face. São as articulações sinartrosas ou fibrosas, também chamadas de articulações imóveis. Então, vocês podem observar todos aí os ossos da face, do crânio, ok? Na segunda figura, vocês podem observar as articulações anfiartroses ou cartilaginosas. Caracterizam-se por serem ligeiramente imóveis. Coloquei o exemplo para vocês, né, do quadril, a articulação aí onde está em vermelho, a articulação coxo-femoral, aonde está se encaixando o que? A cabeça do fêmur. E na terceira imagem é a articulação diartrose ou sinovial. Elas são capazes de permitir grande movimentação. Tem no joelho, a nossa articulação do ombro também, tá? Mas eu preferi colocar aí do joelho para vocês conseguirem aí observarem melhor. Seguindo. Para fechar essa parte do sistema esquelético, eu não poderia deixar de falar dos ligamentos. Até porque nós sabemos que os ossos são rígidos, sim, mas são dinâmicos, proporcionam movimento. Assim como as articulações e as cartilagens, dando o quê? Flexibilidade aos nossos movimentos. Mas essas estruturas, tanto as articulações, ossos e cartilagens, não poderia ficar sem os ligamentos, que é como se funcionasse como os cordões, interligando essas conexões. Os ligamentos são estruturas de alta resistência com elasticidade, formadas por meio de um tecido fibroso, principalmente de colágeno. Eles são fixados aos ossos. Sua principal função é promover a estabilidade e a firmeza às articulações. Foi como eu falei, eles funcionam como um cordão, né? Como se estivesse amarrando essas articulações, né? No encontro de um osso com o outro, ok? Além disso, transmitem informações para a medula e para o cérebro e ainda auxiliam na conservação e fixação local de muitos órgãos internos,
como a bexiga, o útero e o diafragma. A despeito de serem formados por tecidos semelhantes aos tendões, estes, diferentemente dos ligamentos, são estruturas que conectam os músculos aos ossos e, por sua vez, os ligamentos unem dois ou mais ossos. Tipos de ligamentos. Ligamentos articulares. Esse tipo de ligamento une entre si duas cabeças ósseas de uma articulação. Por exemplo, o ligamento dos ombros e os dos joelhos. Os ligamentos suspensores. Neste caso, os ligamentos mantêm no seu local fisiológico de origem determinados órgãos internos, por exemplo, o útero e a bexiga. O tornozelo corresponde a uma das partes mais importantes do corpo, uma vez que sustenta todo o seu peso, a articulação dobradiça entre a perna e o pé, formado pelas articulações talo-crural, subtalar e tibiofibular, e pelos ligamentos, ligamento deltoide, talofibular anterior e posterior e o ligamento calcâneo-fíbula. Ok, pessoal? Eu não poderia deixar de falar aí do tornozelo, mas lembrando a vocês que nós temos ligamento no ombro, no tornozelo, no quadril e também no joelho. Coloquei para vocês aí os ligamentos da articulação aí do joelho. É uma articulação onde nós temos aí muita mobilidade, né? Pra gente andar, correr, saltar. Na primeira imagem aí, ó, vocês vão ver esse cordãozinho em rosa? Então, isso são os ligamentos. E na segunda imagem, vocês podem observar o ligamento cruzado anterior e o ligamento cruzado posterior do joelho. Coloquei joelho porque é a articulação que nós mais necessitamos nos nossos dia a dia, nos nossos movimentos, nos nossos exercícios, principalmente ligados aí ao esporte, como exemplo o futebol. Vocês já perceberam que a maioria dos jogadores de futebol, eles lesam esses ligamentos, tanto o anterior quanto o posterior, dependendo do impacto, né, do movimento feito durante a modalidade esportiva que está executando. No caso, aí eu dei exemplo para vocês do futebol. Ok? Pessoal, lembrando que quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, coloca lá no maestro, que aí eu vou ter acesso, vou poder responder, tá bom? Vou finalizar aqui, lembrando sempre, fiquem em casa, lavem as mãos, né? Cuide aí do seu corpo, né? Com a questão de higiene, ok, pessoal? Não deixando aí de fazer os exercícios físicos para manter nosso corpo aí saudável, né? Nada de sedentarismo, nada de preguiça. A gente sabe aí que tá um tempinho gostoso, né? Tá esfriando, mas não tem necessidade de ficar o dia inteiro aí de pijama. Temos sim que cuidar do nosso corpo, porque quando a gente cuida do nosso corpo, nós estamos cuidando também o quê? Da nossa mente, do nosso estado que emocional. Tá bom, meus queridos alunos? Então, ó, fique com Deus. Beijo para quem é de beijos. Abraço para quem é de abraço e até a próxima. Tchau, tchau.